Auxílio emergencial será prolongado até toda a população adulta ser vacinada, diz Guedes. Sobre a reforma tributária, o ministro afirmou que, pelo menos por agora, não haverá grandes novidades. Ministro diz que vai manter o auxílio emergencial até toda a população adulta ser vacinada. Sobre reforma tributária, Guedes acredita que não haverá grandes novidades, mas que governo não quer elevar imposto para o setor de serviços. Nesta terça-feira, 8, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que o governo vai amplificar o auxílio emergencial por mais 2 ou 3 meses, até que toda a população adulta esteja vacinada no país. Possivelmente nós vamos estender agora o auxílio emergencial por mais 2 ou 3 meses, porque a pandemia está aí. Os governadores estão dizendo que, em 2 ou 3 meses, a população brasileira adulta vai estar toda vacinada. Então, nós vamos renovar por 2 ou 3 meses o auxílio, e logo depois entra, então, o novo Bolsa Família, já reforçado, disse o ministro. Atualmente, o valor pago pelo auxílio se encontra entre R$ 150 e R$ 375, porém, o ministro não detalhou se esses valores serão os mesmos a serem aplicados na extensão do auxílio. Com essa nova medida, o pagamento, que estava previsto para terminar em julho, pode ser ampliado até outubro. Reforma tributária. Sobre a reforma, o ministro afirmou que, pelo menos por agora, não haverá grandes novidades, e que o governo não quer elevar o imposto para o setor de serviços, que pode sair prejudicado com alta na tributação com um imposto sobre valor agregado de alíquota única. Gostaria de fazer a reforma tributária um pouco mais ampla, inclusive com desoneração de folha. Não é o momento ainda, mas não vamos desistir. Vamos fazer em fatias, o que é possível agora, simplificação, redução de alíquotas e vamos avançar, disse Guedes. Na CPI, Queiroga livra Bolsonaro e assume culpa por dispensa de Luana Araújo. Ministro da Saúde voltou à CPI da Covid nesta terça-feira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou à CPI da Covid no Senado nesta terça-feira, 8, e assumiu a responsabilidade pela não efetivação da médica infectologista Luana Araújo na Secretaria do Governo para Combate à Pandemia. Araújo, que depôs na comissão parlamentar de inquérito na semana passada, é contrária a teses defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro, como as do tratamento precoce e da imunidade de rebanho natural contra a Covid, e acabou dispensada após 10 dias atuando informalmente como secretária extraordinária de enfrentamento à pandemia. O nome da Luana, apesar da qualificação técnica, começou a sofrer muitas resistências em face dos temas que são tratados aqui, onde há uma divergência muito grande entre a classe médica, e eu entendi que, naquele momento, a despeito da qualificação que a doutora Luana tem, não seria importante a presença dela para contribuir para a harmonização desse contexto. Então, em um ato discricionário como ministro, resolvi não efetivar sua nomeação, disse Queiroga. Segundo o ministro da Saúde, não houve qualquer tipo de restrição por parte da Casa Civil e da Secretaria de Governo, Segov, à indicação de Araújo, que dera uma versão diferente em seu depoimento à CPI. O ministro, com toda a hombridade que ele teve ao fazer o convite, me chamou e disse que lamentava, mas que a minha nomeação não sairia, que meu nome não teria sido aprovado, afirmou a médica,
que seria a primeira infectologista no Ministério da Saúde em cargo diretamente ligado ao enfrentamento da pandemia. Até hoje Queiroga não nomeou um substituto para Araújo na Secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid, nenhum infectologista, especialidade que estuda doenças infecciosas, como aquela causada pelo novo coronavírus, para o Ministério da Saúde. De acordo com Queiroga, Araújo não teria o perfil mais adequado para ficar à frente da pasta. Não houve óbices empecilhos formais da Segovia da Casa Civil, não houve óbices formais, tergiversou o ministro, alegando que a médica não conseguiria harmonizar o debate sobre questões como o tratamento inicial. Em seu depoimento, Araújo havia dito que a discussão sobre tratamentos precoces contra a Covid é delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. Não tem lógica, afirmara. Questionado pelo relator da CPI, senador Renan Calheiros, Queiroga também confirmou que o Ministério da Saúde não tem médicos infectologistas em seus quadros, mas disse que a categoria é ouvida sobre questões a respeito da pandemia, com a agência ANSA. Líder de Bolsonaro no Senado é indiciado pela PF por receber propina de 10 milhões de reais. Senador Fernando Bezerra e seu filho deputado teriam recebido propina de empreiteiras entre 2012 e 2014. Polícia Federal pediu que seja decretado o bloqueio de 20 milhões de reais dos dois, já defesa fala em tentativa de criminalização da política. A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal, STF, nesta terça, 8, a conclusão do inquérito sobre o líder do governo Bolsonaro, o senador Fernando Bezerra Coelho, MDBP, e seu filho, o deputado Fernando Bezerra Coelho Filho, GMP, no qual a PF diz haver provas suficientes de que os dois receberam propina no valor de R$ 10.443.900 pagos por empreiteiras entre 2012 e 2014. A PF pediu que seja decretado o bloqueio de 20 milhões de reais dos dois e indiciou os políticos por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsidade ideológica eleitoral. O recebimento da propina teria ocorrido quando o senador Fernando Bezerra Coelho foi ministro da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff, e as empreiteiras que pagaram a quantia seriam a OAS, Barbosa Melo e Constremac/Mendes Júnior. Restou demonstrado que Fernando Bezerra de Souza Coelho e Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho receberam direta e indiretamente R$ 10.443.900 pagos pelas empreiteiras OAS, Barbosa Melo e Constremac/Mendes Júnior entre os anos de 2012 a 2014. Ocorre que tais vantagens são indevidas eis que realizadas em contrapartida à execução de obras atreladas ao Ministério da Integração Nacional, à época em que o primeiro estava à frente do órgão, disse o relatório da Polícia Federal. A defesa do senador, representada pelos advogados André Calegari e Ariel Weber, diz que o relatório não passa de opinião isolada do seu subscritor e que seria uma tentativa de criminalização da política. O relatório final do inquérito 4.513 não passa de opinião isolada do seu subscritor, que, inclusive, se arvora em atribuições que sequer lhe pertencem, sem qualquer força jurídica vinculante.
Essa investigação, nascida da palavra falsa de um criminoso confesso, é mais uma tentativa de criminalização da política, como tantas outras hoje escancaradas e devidamente arquivadas, disse os advogados através de nota citada pela mídia. O relatório foi encaminhado pelo STF para a Procuradoria-Geral da República, PGR, que vai decidir se há elementos para denunciar os parlamentares. O inquérito em causa foi aberto em 2017 pela PF a partir de denúncias, as quais apontaram que, entre 2012 e 2014 e possivelmente em anos posteriores, algumas empreiteiras teriam pagado vantagens indevidas, no valor aproximado de R$ 5 milhões, aos parlamentares investigados. Em 2019, a Polícia Federal fez operação de busca e apreensão no gabinete de Fernando Bezerra Coelho. A busca e apreensão fez parte da Operação Desintegração, que apurava desvios em obras no Nordeste, quando Fernando Bezerra era ministro da Integração Nacional. Com a agência Sputnik Brasil, vai faltar jovem pela primeira vez na história, diz pesquisador que analisa a população brasileira. O número de jovens no Brasil está em queda acelerada. É o que mostra a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, FGV, intitulada Jovens, Projeções Populacionais, Percepções e Políticas Públicas. A pesquisa reúne dados sobre jovens de 15 a 29 anos de idade. Para Marcelo Neri, diretor do Centro de Políticas Sociais da FGV, a redução é preocupante. O Brasil tem uma proporção de jovens parecida com o mundo hoje, mas vai cair 2 vezes mais rápido nos próximos 35 anos e o impacto é faltar mão de obra. Talvez pela primeira vez na história brasileira vai faltar população jovem. Vai limitar o potencial de crescimento do Brasil. O bônus demográfico que soprava a favor do crescimento brasileiro, começa agora a soprar contra, diz o pesquisador. Para Neri, a tendência brasileira só é comparável, no momento, à da China. Pelas estatísticas levantadas pela FGV, este ano a população jovem brasileira vai ser de menos de 50 milhões de pessoas e, até o final do século, o número vai cair a 25 milhões. É uma tendência muito acelerada, diz. Insatisfação com a vida. A pesquisa também traz um retrato da satisfação dos jovens brasileiros com a vida. A quantidade de sensações negativas, já desde antes da pandemia vinha aumentando, como a raiva, por exemplo, diz Neri. Em 2020, para 59% dos entrevistados havia algum motivo de preocupação no dia anterior, mostra a pesquisa. O percentual foi um novo recorde. Em 2019, 50% dos jovens relataram estar preocupados e entre 2015 e 2018 o número ficou em 44%. A satisfação com a qualidade da educação caiu. Em 2020, 41% dos entrevistados disseram estar satisfeitos com o sistema de ensino, contra 56% em 2019. Isso é uma queda, durante a pandemia, 4 vezes maior do que a queda de uma média de 40 países, diz o pesquisador. Embora o medo de crimes tenha diminuído entre os jovens durante a pandemia do novo coronavírus, o Marcelo Neri explica que houve uma espécie de troca, já que sensações como preocupação e raiva piorarão. O Brasil aumentou muito a quantidade de sensações negativas.
E durante a pandemia piorou também as sensações positivas, como alegria ou a própria satisfação com a vida. Marcelo Neri ressalta ainda que a pesquisa tira os Brasil de uma situação de conforto, no sentido de falar, o mundo está complexo, o Brasil também está complexo. De acordo com a pesquisa, o Brasil está muito mais complexo, reflete o pesquisador, com a agência Sputnik Brasil. Conselho de Ética aprova a perda de mandato da deputada Flor Delis. A decisão final pela cassação de Flor Delis caberá ao plenário da Câmara. Para que a deputada perca o mandato, são necessários os votos de, pelo menos, 257 deputados em votação aberta e nominal. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados recomendou nesta terça-feira, 8, por 16 votos a 1, a perda do mandato da deputada Flor Delis. PSD-RJ, por quebra de decoro parlamentar. A deputada ainda pode recorrer da decisão na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. A decisão final pela cassação de Flor Delis caberá ao plenário da Câmara. Para que a deputada perca o mandato, são necessários os votos de, pelo menos, 257 deputados em votação aberta e nominal. Flor Delis responde a processo por quebra de decoro parlamentar, acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, na casa da família em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Os deputados acataram o parecer do relator do processo no Conselho, deputado Alexandre Leite, de MSP, para a perda do mandato. O parlamentar argumentou que a deputada não conseguiu provar sua inocência, tentou usar o mandato para cooptar um de seus filhos para assumir a autoria do crime, era a única da família com recursos para comprar a arma do crime e também teria abusado de prerrogativas parlamentares. Defesa. A deputada Flor Delis voltou a negar que tenha sido a mandante do assassinato de Anderson do Carmo e apelou para que os parlamentares aguardassem seu julgamento pela Justiça, antes de tomar uma decisão. Venho perante vocês pedir que não cassem o meu mandato, pois o efeito dessa cassação viria de imediato tirar o sustento da boca da minha família, abrir para que meus detratores me mandem para a prisão, fazer com que eu perca minha capacidade de defesa. A Constituição diz que, para o crime de que sou acusada, os juízes competentes me julguem. Os juízes competentes que têm que me julgar são os jurados do Tribunal do Júri, disse a deputada, com a Agência Brasil. Abate de bovinos no primeiro trimestre tem menor nível desde 2009. A queda no abate de bovinos foi verificada em 23 das 27 unidades da Federação. O estado de Mato Grosso continua liderando o abate de bovinos, com 15,7% da participação nacional. O abate de bovinos no primeiro trimestre deste ano foi de 6,56 milhões de cabeças, uma queda de 10,6% em comparação ao primeiro trimestre de 2020 e de 10,9% ante o trimestre anterior. É o menor resultado desde o primeiro trimestre de 2009. Os dados são da Estatística da Produção Pecuária, divulgada hoje, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A queda no abate de bovinos foi verificada em 23 das 27 unidades da Federação. O estado de Mato Grosso continua liderando o abate de bovinos, com 15,7% da participação nacional.
seguido por Mato Grosso do Sul, com 11,7%, e São Paulo, que detém 10,2% da produção brasileira. Frango e suínos. O abate de frangos teve no período um novo recorde na série histórica, iniciada em 1997, chegando a 1,57 bilhão de cabeças. O resultado é 3,3% superior ao mesmo período de 2020 e cresceu 0,7% na comparação com o quarto trimestre de 2020. O Paraná lidera a produção com folga, sendo o estado responsável por 33,1% da participação nacional, seguido por Rio Grande do Sul, 13,9%, e Santa Catarina, 13,3%. O abate de suínos no primeiro trimestre de 2021 foi de 12,62 milhões de cabeças, o melhor resultado para o período desde o início da série. O aumento foi de 5,7% em relação ao mesmo período de 2020 e de 0,6% na comparação com o quarto trimestre de 2020. Santa Catarina tem 28,9% da participação nacional, seguido por Paraná, 20,3%, e Rio Grande do Sul, 17,5%. De acordo com o supervisor da pesquisa, Bernardo Viscardi, o resultado do primeiro trimestre do ano condiz com o que foi observado no ano passado. Houve uma continuidade da tendência observada em 2020, com queda no abate de bovinos e crescimento de suínos e frangos. Ao mesmo tempo, os preços médios da arroba bovina e do bezerro atingiram valores máximos nas respectivas séries. Exportação. Segundo o IBGE, a produção para exportação continua aquecida. A Secretaria de Comércio Exterior, SECEX, do Ministério da Economia registrou o terceiro maior volume de carne bovina in natura exportada para o período analisado, com 133,82 mil toneladas apenas em março, um recorde para o mês. Quanto aos suínos, os preços do animal vivo e da carne suína no mercado interno sofreram desvalorização no trimestre, aumentando sua competitividade. Ao mesmo tempo, foi registrado recorde de exportações de carne suína in natura, de acordo com a SECEX. De acordo com o Instituto, o desempenho das exportações da carne de frango permaneceu em patamares razoáveis no trimestre, o que indica que o aumento da produção se destinou ao consumo interno. Leite, ovos e couro. A pesquisa indica que a aquisição do leite cru teve aumento de 1,8% em relação ao primeiro trimestre de 2020, chegando a 6,56 bilhões de litros, a maior no acumulado em um primeiro trimestre na série histórica. O resultado é 3,5% menor em comparação com o quarto trimestre de 2020, uma queda sazonal esperada. A produção de ovos de galinha foi de 978,25 milhões de dúzias, um aumento de 0,3% frente ao apurado no primeiro trimestre de 2020 e queda de 1,3% na comparação com o trimestre anterior. Quanto à pesquisa trimestral do couro, os curtumes receberam 7,07 milhões de peças de couro no primeiro trimestre, 6,6% a menos do que o adquirido no primeiro trimestre de 2020 e queda de 8% em relação ao quarto trimestre de 2020. O menor resultado para um primeiro trimestre desde 2002.
Com a Agência Brasil, Castillo, do Peru, ganha liderança nas eleições, mas Fujimori diz que ainda não cederá. Pode levar dias até que o resultado final da eleição seja claro. O socialista peruano Pedro Castillo ampliou sua vantagem contra a rival de direita Keiko Fujimori na eleição presidencial do país, nessa segunda-feira, 7, mas disse que ainda não cederá, e alegou irregularidades, embora sem apresentar muitas provas. A contagem oficial da eleição de domingo mostrou o candidato Castillo com 50,3% e Fujimori com 49,7%, com cerca de 95% dos votos contados. O candidato esquerdista havia ficado para trás durante a noite, mas começou a receber a maior parte das cédulas conforme a contagem avançava, devido a uma onda tardia de votos rurais. Há uma intenção clara de boicotar a vontade do povo, disse Fujimori. Em uma entrevista coletiva, na qual mostrou vídeos de mídia social para apoiar suas afirmações, e acusou apoiadores de Castillo de roubar votos. Ela também pediu à sua base para trazer novas alegações, se houver, nas redes sociais. O partido de Castillo, o Peru Livre, respondeu no Twitter que rejeitou as acusações. Os analistas esperavam que um resultado próximo pudesse levar a dias de incerteza, tensão e talvez algum nível de inquietação, mas as reivindicações agora adicionam combustível a esse cenário. Na manhã desta segunda-feira, o partido de Castillo havia dito que também havia sido vítima de tentativas de fraude, sem dar detalhes. A votação ressaltou uma divisão acentuada entre a capital Lima e o interior rural do país, que impulsionou a ascensão inesperada de Castillo. Castillo, filho de camponeses, prometeu sacudir a constituição do país andino e as leis de mineração, assustando os produtores de cobre e os mercados locais, que caíram drasticamente no comércio na segunda-feira enquanto ele ganhava na corrida. Tudo o que queremos agora é democracia, que tudo seja democrático. Que quem ganhe, o outro aceite e não crie problemas, disse Lili Rocha, eleitora de Lima depois que eclodiram algumas brigas da noite para o dia. Como os resultados começaram a aparecer na noite de domingo, Castillo, de 51 anos, convocou apoiadores para defender o voto quando uma votação mostrou que ele estava perdendo, embora mais tarde tenha pedido calma. Fujimori, 46, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que está preso por abusos de direitos humanos e corrupção, também pediu prudência, calma e paz de ambos os grupos. O Partido Peru Livre de Castillo disse no Twitter que o candidato, que estava em seu distrito rural ao norte para votar, viajou para Lima para salvaguardar a vontade do povo, embora uma coletiva de imprensa planejada tenha sido cancelada posteriormente. O JP Morgan disse em uma nota que pode levar dias até que o resultado final da eleição seja claro, e os dois candidatos podem optar por aguardar o término desse processo antes de declarar a vitória ou admitir a derrota. Uma contagem rápida não oficial feita no domingo pela Ipsos Peru deu a Castillo uma liderança fracionária, depois que uma pesquisa de opinião disse que o rival Fujimori teria uma vitória, deixando o país rico em cobre, investidores e mineradoras em dúvida. Os últimos dados mostraram Castillo com 8,55 milhões de votos contra 8,46 milhões de Fujimori. A contagem mais lenta dos votos rurais ajudou a acusação tardia de Castillo,
embora as cédulas internacionais incontáveis ainda possam impulsionar Fujimori. A menos que o cenário muito próximo da previsão descrito pela contagem rápida se mostre errado, parecemos preparados para uma série de dias de incerteza elevada pela frente, disse J.P. Morgan. A repentina ascensão de Castillo à proeminência desde a vitória na votação do primeiro turno em abril irritou os mercados e assustou as empresas de mineração preocupadas com os planos de aumentar drasticamente os impostos sobre os lucros minerais e as ameaças de nacionalizações. Analistas dizem, no entanto, que quem quer que ganhe terá um mandato enfraquecido devido às fortes divisões no Peru, e enfrentará um Congresso fragmentado, sem nenhum partido detendo a maioria, potencialmente atrasando quaisquer reformas importantes. Os dois candidatos prometeram remédios muito diferentes para um país que passou por 3 presidentes em uma semana no ano passado e sofreu uma forte crise econômica provocada pelo surto de Covid-19 per capita mais mortal do mundo. Fujimori se comprometeu a seguir o modelo de mercado livre e manter a estabilidade econômica no Peru, o segundo maior produtor mundial de cobre, com mão firme de mãe. Castillo, que se tornou um defensor dos pobres, prometeu reformular a Constituição para fortalecer o papel do Estado e obter uma porção maior dos lucros das mineradoras. Comissão da Alerj e Secretaria de Saúde discutem vacinação prioritária de pessoas com comorbidades. Os critérios para prioridade de vacinação contra a Covid-19 foram discutidos, nesta segunda-feira, 7, em audiência pública virtual da Comissão de Saúde, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj. Durante a reunião, a presidente da comissão, deputada Marta Rocha, PDT, afirmou que há, em tramitação na Casa, 21 projetos de lei que tratam sobre as prioridades na imunização. Secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chiep explicou que algumas questões ainda precisam ser definidas no que se refere ao processo de vacinação. Nós buscamos um calendário único, em que os 92 municípios do estado do Rio possam realizar a vacinação de forma relativamente simultânea. Desde o começo, decidimos que iríamos seguir o acordado pela Comissão Intergestora Tripartite, que são as prioridades elencadas em nível nacional. Por isso, não podemos abrir margens para que grupos que não são prioritários do ponto de vista epidemiológico sejam incluídos na frente de outros grupos com maior risco de adoecimento ou agravamento, ponderou o secretário. Rio Comissão da Alerj e Secretaria de Saúde discutem vacinação prioritária de pessoas com comorbidades. Foto, reprodução da TV Alerj. A reunião foi virtual. Credit, foto, reprodução da TV Alerj por Jornal do Brasil publicado 202106-0808-2.45 2.00,202106-08 horas e 45 minutos. Os critérios para prioridade de vacinação contra a Covid-19 foram discutidos, nesta segunda-feira, 7, em audiência pública virtual da Comissão de Saúde, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj. Durante a reunião, a presidente da comissão, deputada Marta Rocha, PDT, afirmou que há, em tramitação na Casa, 21 projetos de lei que tratam sobre as prioridades na imunização. Secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chiep explicou que algumas questões ainda precisam ser definidas no que se refere ao processo de vacinação. Nós buscamos um calendário único,
em que os 92 municípios do estado do Rio possam realizar a vacinação de forma relativamente simultânea. Desde o começo, decidimos que iríamos seguir o acordado pela Comissão Intergestora Tripartite, que são as prioridades elencadas em nível nacional. Por isso, não podemos abrir margens para que grupos que não são prioritários do ponto de vista epidemiológico sejam incluídos na frente de outros grupos com maior risco de adoecimento ou agravamento, ponderou o secretário. Mais matérias do jornal, 8 de junho de 21. Comissão da Alergia, Secretaria de Saúde discutem vacinação prioritária de pessoas com comorbidades. Marta Rocha procurou saber também do secretário sobre a previsão de vacinação no próximo mês, nessa linha que já foi firmada no calendário único no estado do Rio de Janeiro. O senhor deixou claro que até outubro os maiores de 18 anos estarão vacinados. Sei das dificuldades que a Secretaria tem por causa da chegada das vacinas, da aplicação e da comunicação com o Ministério da Saúde, mas no final de julho estaremos em que momento da idade na vacinação? Segundo o CIEP, está previsto no calendário único de vacinação que toda a população maior de 18 anos receba a primeira dose até outubro, e a segunda dose seria aplicada 3 meses depois. Pelo pactuado, neste mês vão ser imunizadas todas as pessoas com comorbidades, com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades, população em situação de rua, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas privadas de liberdade, trabalhadores da educação superior e do ensino básico. A coordenadora da Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria Pública, Thaisa Guerreiro, afirmou que as escolhas dos grupos prioritários precisam ser baseadas nos critérios técnicos e científicos. Precisamos respeitar esses critérios. Nessa correria para imunizar toda a população o mais rápido possível, o município está deixando os grupos vulneráveis desamparados. Apenas 4% das pessoas com deficiência foram imunizadas, e aqueles que têm dificuldade de acesso a serviços de saúde precisam de demandas estratégicas. É necessário estabelecer uma busca ativa, repescagem, vacinação nos locais que essas pessoas se encontram, disse. O deputado Rubens Bontempo, PSB, pontuou a necessidade de incluir os profissionais que trabalham em farmácias no grupo prioritário de vacinação. Além disso, perguntou sobre a questão das novas cepas da doença e das recomendações da SES para barrar a disseminação do vírus no Brasil. A secretaria deveria avaliar a necessidade de incluir esses profissionais, pois as farmácias estão abertas 24 horas para atender a essa demanda. São pessoas que saem, que têm que circular, e que têm contato com pessoas ou seus parentes infectados. Além disso, gostaria de saber quais providências serão tomadas em relação a barreiras sanitárias contra novas variantes do vírus, destacou o parlamentar. Em resposta, CIEP reforçou que a SES está impossibilitada de incorporar essas pessoas no grupo prioritário de forma imediata. Em relação ao monitoramento das cepas, o secretário afirmou que há uma preocupação muito grande com o risco do surgimento de uma nova onda, principalmente com a cepa indiana, que possui uma capacidade de disseminação 40% maior do que o vírus original. De acordo com ele, as vacinas são eficazes contra as novas variantes e a SES instalou equipes nos aeroportos para realizar a testagem das pessoas.
Também participaram da reunião a deputada enfermeira Rejane, PCdoB, e o deputado Valdec Carneiro.